Ok, mais uma aí, professor Gleison, vou falar de frações, tá? Tá todo o organograma de fração, vou comentar cada assunto e aplicação de fração, ok? Tá aí, em uma fração, você tem A sobre B, um número sobre o outro, tá? Onde o de cima nós chamamos de numerador e o de baixo de denominador, sendo sempre, nunca pode existir, então sempre, o B tem que ser sempre diferente de zero. Não existe um número divisível por zero. Dividir esse número por zero não pode, não existe. Existe o zero dividido por esse número, aí pode. Aí eu posso dividir 0 por 3, aí existe. Isso é possível, agora isso não é possível. Então tem aqui uma fração ao qual eu vou caracterizar a sua construção. Eu vou contar na fração 1, 2, 3, 4, 5 total dela. E o que eu peço nessa fração? 2. Então eu vou pintar, ou vai estar marcado 2, de um total de 5. Eu quero duas partes de um total de 5 partes. Tá? Vou explicar como se lê isso lá em fração quociente. Eu quero uma parte desta fração, é como eu pegar uma barra de chocolate com 5 divisões. Peguei essa barra. Eu quero comer só duas partes de um total de 5, então vai sobrar 3. Isso eu vou explicar daqui a pouco também. Aqui eu tenho 3 o total de uma barra e eu quero comer só uma parte. Eu quero uma parte de um total de 3. E aqui apagou. Aqui ela pode ter outros modelos, de vários modelos. Eu coloquei os principais que nós vamos ver. Formato de pizza, mesma coisa desse. Bastasse eu colocar 4, 4 ou 8 direto e marcar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, um total de 8. Então, eu tenho consumido ou usado o que for duas partes de um total de 5. Nesta daqui eu tenho uma parte de um total de 3. E nessa aqui eu estou consumindo 5 partes. Uma pizza, estou consumindo 5 fatias de um total de 8 fatias. Aí, isso é o que eu estou usando. O que sobra? Se eu tenho que eu consumi duas partes de um total de 5, sobra 3 partes de um total de 5. Isso é o que sobra, isso é o que eu tenho, que eu quero, isso é o que sobra. Se eu tenho consumido na barra de chocolate uma parte de um total de 3, o que sobrou aqui foram duas partes de um total de 3, tá? Mas eu vou usar isso aqui. Mas se eu perguntar o que sobra, você sabe o que sobra de um total de 5. Você sabe o que sobra de um total de 5. E neste caso aqui, o que sobrou? 3 partes de um total de 8. Eu consumi 5 e sobraram, das 8 partes, e sobraram 3 partes de um total de 8. De 8 fatias consumidas. Ok? Como eu vou ler isso? 2, tá? Como eu vou ler? Fração quociente, como eu vou ler? 2 quintos. 1 terço. 5 oitavos. Vocês têm acento, não é? Tá? Fração de quantidade. Como se resolve fração de quantidade? Vou resolver aqui. Suponhamos que Ana tem R$120. Sua filha Eduarda tem 3/4 dessa quantia de 120. Quantos reais Eduarda possui? Pô, não vou fazer 120 quadradinhos e marcar. Eu percebo que 120 está aqui no total de 4. Tá? Eu tenho um total de 4. Então eu tenho que pegar 120 e dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Logo eu percebo que eu tenho 30, 30, 30 e 30. Mas Eduarda tem 3 partes de um total de 4. Como é que funciona isso? Basta eu pegar 120
E olha só, ela tem 3... Ela tem 3/4 de 120 reais. Não vou botar ali R cifrão, nada, que eu estou pegando um número só. Então o que eu tenho que fazer? Dividir 120 por 4, a regra. E o resultado, dividir em divisor, quociente e resto. E o quociente ser multiplicado pelo... Eu divido pelo numerador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Divide 120 pelo denominador, está aqui, e multiplico o resultado pelo numerador. Então vamos lá. 12 vai dar 3, 3 vezes 4, 12, resto 0, abaixo 0, acrescento 0 aqui, fica 0 aqui. Deu 30. Uma parte significa 30 das 4, então 30, 60, 90, 120. Agora eu vou multiplicar pelo numerador, vezes 3. Todas são assim, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 90. Então, quanto é 3/4 de 120? 90. 1/5 de 120, aí eu divido 120 por 5 e divido e multiplico por 1. 2/5 de 120, divido 120 por 5. 1/6 de 120, divido 120 por 6. O denominador vai determinar quantas partes eu terei aqui. Ok? Isso é aplicação de fração. Outros exemplos. E se passar o denominador de 10, por exemplo? 11. Aí, 1 sobre 11, eu vou escrever 11. Então, quando ele passa de 10, passa a ser chamado de avos. Não sei se tem acento, não lembro, depois eu acho. Se eu tivesse aqui 1 sobre 30, por exemplo, 2 sobre 30, eu teria 2/30 avos. Passou de 10, passou de 10, manda para o lado aqui dessa maneira, tá? E se eu tivesse 5 dividido por 2, eu teria 5 meios, ou 5 sobre 2, tá bom? Mostrei como é que eu vou dividir. Se a Ana tivesse 180 reais por 3, eu faço a par de 3. Agora, forma mista. A forma mista vai ser nesse modelo aqui, ó. A fração sempre vai passar. Peraí. A forma mista, a fração, o numerador, vai ser sempre maior que o denominador. E tem um jeito de se olhar isso. Eu fiz em formato de pizza, como eu poderia fazer nesse formato de retângulos, de quadrados, do jeito que eu quiser. 2, 4, 6, 8, 16. Eu tenho 16. Mas o numerador é maior que o denominador. O numerador é maior que o denominador. E agora, professor, o que eu faço? Um total de 8 partes eu vou dividir por 11. Ih, me confundiu. Não, fácil demais. Como é que funciona isso? Na fração mista, ele diz o seguinte. Cadê para eu falar o exemplo aqui do que está escrito lá? Ele diz o seguinte: o numerador vai ser maior que o denominador, e quando isso acontecer, eu tenho que dividir em partes. E quando essas partes acontecer, eu vou fazer essa conclusão da seguinte maneira: considere 2 pizzas divididas em 8 pedaços iguais, cada uma. A fração que representa 11 pedaços em relação a uma pizza é dada por 11 oitavos. Frações como essa, que tem um numerador maior que o denominador, são denominadas frações impróprias. A fração mista imprópria também pode ser representada na forma mista, ou que significa
eu consumi uma coisa, eu tenho 2 pizzas valendo, podia ser 11, 16 avos, tá? Então eu tenho uma fração imprópria, quando o numerador é maior que o numerador. E professor, como é que faz esse cálculo? Eu vou dividir 11 por 8. Eu tenho um inteiro. Aqui eu tenho um inteiro. Um inteiro significa... O que significa um inteiro? Eu tenho 5 de total e consumi 5. Eu tenho 3... Vou colocar o inteiro de cada uma aqui. O inteiro seria 5 sobre 5. 3 sobre 3. 8 sobre 8. Se você dividir isso tudo não dá 1, todas não vão dar 1, então é um inteiro. 11 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. 9, 10, 11. Sobra 3. Então, quando se representa a fração mista? Um inteiro de quociente dividido por resto. Tá? Um inteiro, foi mal, um inteiro de resto dividido por divisor. Um inteiro, tá aqui, de 3 oitavos. Ué, professor, como é que o senhor sabe que é 11? E o inverso? Vou explicar o inverso. Então a regra da fração mista é o seguinte, é o inteiro do resto dividido pelo divisor. Se você colocar aqui um sinal de vezes, fica fácil fazer a parte novamente. Olha isso aqui. Deixa eu apagar tudo aqui para explicar melhor, ter mais espaço. Você já depois dá o pause e copia. E agora, como é que fazer o inverso disso? Eu tenho um inteiro. Se eu perguntar quanto é um inteiro de 3 oitavos, mole. Você bota um pontinho aqui como se fosse vezes, multiplica 1 vezes 8 mais 3. Certo? 1 vezes 8, 8. Mais 3, 11. Sobre o divisor, o denominador. 8. 1 vezes 8, 8. Mais 3 sobre 8. 8 mais 3, 11 sobre 8. Multiplica o de baixo, o resultado soma com o de cima, tá? Sempre assim, ó. Vamos fazer assim que é melhor. 1 vezes 8, 8 mais 3, 11 sobre ele. Então qualquer um que eu colocar aqui, se eu colocasse 15 terços, cada parte teria 3. Mas eu tenho 15 no total, eu tenho 5 com 3. Então vamos botar 4 que é melhor, né? 4. Eu tenho 15, vou consumir 15, mas eu tenho 4, 4, 4, 4. Vamos lá. Eu dividiria 15 por 4, vai dar 3, 12, 3 vezes 4, 12. Para 15 sobra quanto? 13, 14, 15. Então eu teria 3 inteiros de 3 quartos. E se eu quisesse voltar? 3 vezes 4, 12, mais 3, 15, sobre 4. Falou? Volta ao resultado. Essa explicação de fração, está toda a parte descrita aí. Mais uma, professor Gleison, um abraço para todos vocês.